E finalmente estou gravando aqui com a minha câmera. Meu tripé chegou, tudo chegou. Talvez o áudio não esteja 100% do jeito que ele era, porque eu tô gravando com o celular. Eu esqueci de comprar pilha pro meu gravador. Mas hoje eu vou aqui falar sobre Japão versus tatuagem. Como que é ter tatuagem no Japão? A gente se mudou, estamos em um novo apartamento, como você pode perceber. Provavelmente já saiu tudo esse vídeo desse apartamento, então... cards aqui pra você olhar o tour desse apartamento. Então, quando a gente se mudou pra cá, eu postei no meu Instagram falando que tem uma academia de ginástica aqui. Literalmente, tipo, você desce, anda, atravessa a rua, tem uma academia de ginástica, né? Do lado, da frente do meu prédio. Quando eu fui pesquisar sobre preço, essas coisas no site deles, eu postei que tinha uma academia 24 horas ainda por cima de ginástica aqui no lado do meu prédio. Porém, eu tenho que ir com as minhas tatuagens cobertas. E como você pode perceber, eu tenho muitas tatuagens. Então, muita gente não entendeu por que a tatuagem teve que ficar coberta. Teve muita gente que achou, nossa, que absurdo, se fosse você eu nem ia. Nossa, não sei o que. Começaram a mandar, eu recebi muita mensagem que eu fiquei, gente, calma. Porque como eu sempre tô assistindo muita coisa sobre o Japão, sempre tô pesquisando muita coisa sobre o Japão. Já há muitos anos que eu pesquiso muito sobre essa cultura, eu já sabia que tatuar, apesar... Antes mesmo de eu ter tatuagem, mas eu fiz tatuagem mesmo assim, eu já sabia que no Japão as pessoas tinham esse preconceito contra a tatuagem. Mas eu achava que era alguma coisa que todo mundo sabia, mas não, nem todo mundo sabe. Então eu abri uma caixa de perguntas pra vocês, então se você não me segue no Instagram, é onde eu pego todas as perguntas, onde vocês veem as coisas mais em tempo real, né? Porque vocês estão vendo as coisas meio atrasadas aqui no YouTube. Então, vão lá no Instagram, me sigam e aí vocês vão ver também quem foi que fez as minhas tatuagens, se você também tá um pouco curioso. Eu peguei, tiveram várias perguntas parecidas, eu peguei assim, acho que eu conseguiria destrinchar e explicar melhor o porquê que o Japão não gosta de tatuagem. Muita gente falou, é por causa da Yakuza? É, e também não é, mas é também, então eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu tô olhando aqui pro lado, porque eu anotei tudo, tá? As tatuagens no Japão começaram a ser utilizadas em 720 a.C. para punir criminosos. Então existia uma série de simbologias, vários símbolos, onde as pessoas eram tatuadas, principalmente na cara, no rosto, em lugares bem visíveis, na mão, onde as pessoas era mais difícil da pessoa cobrir. Era tatuado símbolos onde diziam exatamente que tipo de crime aquela pessoa cometeu. E depois que essa pessoa cumpria sua pena, ela continuava com aquele símbolo, continuava com aquela tatuagem dizendo que ela já foi criminosa em algum período da vida dela. E o que aconteceu? Conforme isso foi passando e esse costume de tatuar as pessoas criminosas foi sumindo, as pessoas foram parando de tatuar e os criminosos antigos que já tinham essa tatuagem começaram a cobrir elas com desenhos e outras coisas. Então, no período de 1600 a 1700, que foi o período que surgiu a Yakuza aproveitou essa fama de tatuagem e resolveu começar a cobrir o corpo inteiro de tatuagem como uma prova de coragem, porque tatuagem eles faziam no corpo inteiro e doía pra cacete, dói tatuagem, doía pra cacete. Então, como uma prova de coragem, eles começaram a cobrir o corpo de tatuagem pra provar que eles conseguiam aguentar a dor. E assim, a tatuagem continuou associada a crime, a máfia, a organização criminosas e coisas assim. Então, as pessoas começaram a proibir a entrada de pessoas com tatuagem nos estabelecimentos. O dono do estabelecimento não queria gente da Yakuza lá, então resolveu proibir as pessoas de entrarem lá, né? Mas faz pouco sentido. Naquela época faz. Hoje em dia já não faz mais tanto. Então, me perguntaram, isso é uma lei por escrita, lei no papel, assim, não pode? Não é uma coisa ilegal você ter tatuagem no Japão, todo mundo pode ter. Mas se você entrar no estabelecimento e você botar suas tatuagens à mostras, o dono pode se ele quiser te expulsar, se ele quiser não te atender. Então, é só uma coisa mais cultural. Isso tá acabando, aqui tá diminuindo um pouco. Quais são os lugares que não podem entrar com tatuagem? Também me perguntaram. Como não é uma lei que proíbe se tatuagem ou não, o dono do estabelecimento que ele pode escolher se ele quer ou não pessoas com tatuagem lá. Os lugares mais comuns que proíbem tatuagem são as academias ginásticas, piscinas públicas, algumas praias, os banhos termais, que são os famosos onsens, que são os banhos termais públicos, e alguns ryokans, mesmo os que têm os onsens privados, que é tipo dentro do seu quarto de ryokan, alguns, mesmo assim, que tem onsen privado, podem proibir você de entrar. Me perguntaram, se eu for a turismo, vão me olhar torto? Eu já vim pra cá numa época que eu tava um pouquinho mais quente, né? Hoje eu saio de casa toda coberta, né, de até
aqui, então se eu tô de calça e manga comprida, mesmo se eu tiver com isso aqui aberto, as pessoas não sabem que eu tenho tatuagem. Apesar de eu ter tatuagem aqui e aqui também. Mas se eu tô assim, toda coberta agora no inverno, as pessoas não ficam sabendo. Existem algumas lojas também que não podem. Eu acho que tem um dos centros Pokémons que diz, eu acho que o Pokémon Center que tem umas brinquedos, eu nunca fui lá, dizem que não pode, mas você pode entrar coberto. Então a maioria dos lugares não é que você não pode entrar, você não pode entrar com elas à mostra, na maioria dos lugares. Até mesmo os onsens, os banhos termais públicos, alguns, se você tiver uma tatuagem pequena, por exemplo, se eu tiver só essa daqui, eu poderia botar, vende também em algumas lojas acho que vende em Combini e vende em algumas outras lojas, uns adesivos que você bota pra cobrir a tatuagem ele da cor da pele. Então alguns deixam você entrar com esses adesivos ou se você tiver com elas cobertas. Mas se vão te olhar torto, não, nunca me olharam torto. Uma vez, quando a gente veio em outubro, que fez um pouquinho mais de calor, eu tava de blusinha assim, de manguinha assim, tava com as tatuagens bem à mostra e chegaram a me elogiaram a tatuagem. Eu já ouvi relatos de pessoas que as pessoas elogiam, perguntam, mas assim, nunca me olharam feio ou eu não tenha percebido se a pessoa me olhou feio ou alguma coisa. Mas isso também vai depender muito de onde você tá, em que região você tá. Por exemplo, aqui em Tóquio, que é onde eu moro, as pessoas estão mais acostumadas a receber estrangeiro, mais acostumadas a pessoas mais alternativas, então tatuagem é um pouco mais comum. Se você for para interior, pro countryside, para lugares assim que tem menos estrangeiro, talvez as pessoas estranhem mais. Eu nunca fui, eu só fui em cidades muito turísticas aqui, então ninguém nunca me olhou torto. O Diogo teve que cobrir as tatuagens para o trabalho. Ele cobriu as tatuagens quer dizer, não digo que ele cobriu, ele tava de manga comprida quando ele fez as entrevistas e via Skype, quando ele tava no processo seletivo, ele cobriu, ele, fez a questão de... Se o cara perguntar, perguntou. Se ele não perguntar também, ele não perguntou, perdeu a chance de perguntar. Mas ninguém nunca perguntou pra ele se ele tinha. A empresa que ele trabalha, como eu já tinha falado antes no vídeo sobre a mudança, é uma empresa que tem bastante estrangeiro trabalhando. Então eu não sei se fosse uma empresa mais japonesa, se ele teria que cobrir. Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham, principalmente a galera que vem pra cá trabalhar como professor em jardim de infância, em escola mais pra criança, eles têm que cobrir, mas o Diogo não precisou cobrir. E eu perguntei pra ele se alguém já falou alguma coisa pra ele no trabalho, e ele falou que ele tem uma que vai no braço e aparece um pouquinho aqui assim nessa região, e um rapaz perguntou pra ele se podia ver o resto da tatuagem, que ele ficou interessado. Aí ele mostrou e o rapaz era japonês, no trabalho dele, e ele falou: eu queria muito fazer uma, mas a minha família não deixa, ela não permite. Então tem isso, pessoas muito japonesas, elas têm ainda essa mentalidade, apesar das pessoas mais jovens já serem bem mente aberta em relação a isso. Mas eu acho que é uma coisa muito assim, depende muito da cabeça da pessoa. Outra pergunta: tem tatuadores no Japão? Sim. São Pokémon raros? São Pokémon raros, mas tem. Não é que nem no Brasil, que você tem assim, descarado, assim, que você anda, pelo menos lá no Rio, você anda e você olha, estúdio de tatuagem, bem grande, assim, nas ruas. Aqui não, eu nunca esbarrei em nenhum estúdio de tatuagem, eles devem ser um pouco mais escondidos, um pouco mais reservados. Eu sei que existe, porque eu sigo algumas pessoas que já fizeram tatuagem aqui, eu já vi uma galera que fez tatuagem aqui, tem até brasileiro tatuando aqui, tem gente de muitos lugares, mas é uma coisa tipo que não existe. Existe sim, eu só não sei onde eles estão. Quem sabe um dia eu paro num estúdio pra fazer uma tatuagem aqui no Japão, não é mesmo? É isso. Essas foram as principais perguntas que vocês fizeram. Algumas eu acabei respondendo lá no Instagram mesmo. Essas daqui, como eu tinha que dialogar mais e explicar mais, são as que eu selecionei pra gravar em vídeo. Se você estiver mais curioso sobre as minhas tatuagens, eu tenho um vídeo falando sobre as minhas tatuagens. Talvez esteja um pouco desatualizado, essa daqui é nova. No meu Instagram tem o link, eu tenho foto de cada tatuagem minha. E na foto da minha tatuagem tem a pessoa, tatuadora, que eu fiz a minha tatuagem. Eu tenho duas tatuadoras que são as que fizeram a maior parte da minha tatuagem, que é a Ana e a Luísa, mas eu tenho outras tatuagens feitas por outras pessoas. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito. Comenta aqui se você tem mais alguma dúvida em relação ao Japão, tatuagens, se tem alguma coisa que eu não falei, não expliquei. Se você tem algum pedido de vídeo
de como que você queira que eu grave, também manda nos comentários e principalmente me segue lá no Instagram, porque lá é onde eu posto mais as coisas em tempo real e é onde eu peço perguntas principalmente pra vocês e ideias de vídeo. É isso? E tal.